Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos vamos trazer uma reflexão sobre uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre a estranha moral, especificamente quando Jesus nos fala que não veio trazer a paz, mas a divisão. Vamos tentar entender, vamos refletir o que Jesus quis nos dizer a respeito. E esse capítulo tem uma característica muito especial dentro do Evangelho, muito diferente, eu diria. Se nós formos observar quase todos os capítulos, quase todos os estudos, ele tem uma sequência e termina com a instrução dos Espíritos. Esse capítulo é um dos poucos, se não o único, eu não sei se é o único, mas é um dos poucos, que ele não traz instruções dos Espíritos. Ele é apenas um comentário de Kardec a respeito desse tema. E que ele começa trazendo uma passagem do Evangelho que está em Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. E que diz assim: Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E tem também uma passagem de Lucas, que diz praticamente a mesma coisa, que Lucas diz assim: Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário. Vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra as 2 e 2 contra 3. E aí cabe-nos uma reflexão: como é que pode o mesmo Jesus, que em algum momento nos falou que uma mensagem dele que diz assim, eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ao mesmo tempo ele fala que dá a paz, ao mesmo tempo ele vem dizer que não traz a paz. Sem dúvida nenhuma que Jesus, que é a personificação da doçura e da bondade, não faz muito sentido essas palavras se nós entendermos ela exatamente ao pé da letra. E foi exatamente Jesus quem disse. Entretanto, a gente precisa sempre pensar o seguinte: quando nós não conseguirmos bem compreender as palavras de Jesus, é sinal de que a nossa mente, a nossa cabeça ainda não alcançou o nível de reflexão a que Jesus queria levar. Talvez pela nossa inferioridade, talvez pela nossa falta de compreensão, talvez porque analisamos o texto e não verificamos o contexto, talvez por falta de compreensão da cultura da época. Enfim, há vários fatores que podem fazer com que nós não compreendamos a palavra do Mestre. Porque se ela fosse tomada ao pé da letra, como nos diz aqui Kardec, tenderia a transformar a missão de Jesus, que é toda de paz, numa missão de perturbação e discórdia. Então, exatamente o que ele quis nos fazer refletir. Jesus, ele estava sempre, digamos assim, à frente do tempo. Ele sempre estava enxergando lá na frente. E ele sabia o seguinte, que ele estava trazendo uma mensagem que iria fazer com que os homens, as mulheres, o ser humano, saísse da sua zona de conforto, saísse da sua zona de tranquilidade. E que toda a ideia
forçosamente, para ser implantada, ela encontra oposição. E essa oposição, como nos diz Kardec, ela é proporcional à importância das ideias. Se você tem uma ideia nova e essa ideia é muito boa, tende a existir uma resistência mais elevada. Se ela é uma ideia que não tem muita praticidade, não tem muita mudança no contexto geral, acaba ficando por outro lado. Como diz aqui Kardec, se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixo que todos passar, certo que a falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira e se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas. Atiram-se então contra ela e contra seus adeptos. Então, o que Jesus sabia é o seguinte, que a ideia que ele vinha trazer iria causar muito burburinho, iria causar muita revolução. Ele vinha trazer uma doutrina que iria realmente solapar todos os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes. E Jesus sabia que lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque como verdade sobrelevava as que a precederam. Então, o que Kardec vem nos mostrar é o seguinte, que Jesus não tinha ficado doido, não tinha pirado, ele realmente fez essa afirmação, porém essa afirmação era muito mais olhando as consequências da doutrina que ele iria trazer. Por mais que Jesus tivesse vindo trazer a boa nova, por mais que o mundo já tivesse um pouco mais preparado, como nos diz Kardec, a ideia do paganismo estava enfraquecida. Paganismo aqui no sentido de que naquela época existiam vários deuses, e aí precisaria então implantar a ideia do Deus único. E assim é que que Jesus vem trazendo essa boa nova. Antes de Jesus, já tinha estado na Terra dois espíritos de escola muito importantes, inclusive na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala a respeito do papel deles, que foi o papel de Sócrates e Platão. E se nós formos ver o que Sócrates, e principalmente Sócrates, o que ele trazia, o que Jesus trouxe depois, foi uma coisa assim muito semelhante. Tanto é que o Sócrates é considerado o precursor do Espiritismo. O que a gente precisa entender é que o momento em que Sócrates encarnou, o momento em que ele reencarnou na Terra, era um momento em que a terra, o chão, ainda estava despreparado, ainda não tinha as condições necessárias para que aquelas ideias revolucionárias que Sócrates trazia pudessem ser implementadas. Muito tempo depois vem Jesus e ainda assim ele causa todo burburinho. E o Espiritismo só foi vir no século XVIII, no século XIX, 1853. Então, muito depois de tudo isso, e você vê, as ideias de Sócrates com as ideias do Espiritismo são muito semelhantes. Sócrates, por exemplo, acreditava na reencarnação.
Ele foi obrigado a beber cicuta e tomou tranquilamente porque ele sabia que matava o corpo, mas não matava o espírito. Então Sócrates tinha uma mente, era um espírito muito avançado no seu tempo. Assim sendo, o que nós precisamos entender, e como nos diz aqui Kardec, que infelizmente os adeptos da nova doutrina, ou seja, da Boa Nova, não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre. Nesse momento, eu estou fazendo uma releitura do livro Paulo e Estevão. E é um livro que nos traz assim, uma reflexão muito profunda sobre a implantação do cristianismo na Terra. Estevão, por exemplo, foi um espírito que saiu da Terra direto para estar junto de Jesus. Posteriormente, Estevão, recebeu uma missão de acompanhar o espírito, o encarnado, o apóstolo Paulo. E muitas das coisas que Paulo fez foi sob orientação de Estevão. E o que a gente vê do início da era cristã é que muitas pessoas foram para o sacrifício de forma... A palavra um pouco ruim, porque a gente vai indo, começa a entender, com base na doutrina espírita, que nesse mundo que nós vivemos não existe injustiça. Tudo que nós fazemos fruto da lei de causa e efeito, de alguma coisa que nós tenhamos feito e por isso estamos passando. Mas olhando aos olhos humanos, os cristãos primitivos sofreram muita injustiça. Houve muitas perseguições, houve muitas mortes, muita crueldade. E Saulo foi um desses fariseus cruéis que fez muita perseguição. E o que Saulo pretendia defender, e por isso ele foi até assim compreendido pela espiritualidade, é porque ele acreditava piamente que a verdade estava na lei de Moisés. E qualquer ideia nova não alcançava o seu coração. E o que realmente aconteceu ao longo dos anos, ao longo dos séculos, foi que nasceram várias seitas, várias religiões. Ainda ontem eu estava fazendo uma pesquisa até para a gente entender melhor esse estudo. Eu confesso a vocês que fiquei surpreso, eu imaginava que o número era maior. Apenas 1/3 da população mundial é cristã. Eu jurava que o número era bem superior a isso. Além das religiões cristãs, existem as religiões islâmicas, as muçulmanas, a hinduísta, existem várias religiões. Falando especificamente das religiões cristãs, o que a gente vê e o que Jesus quis alertar através dessa mensagem, que ele não veio trazer a paz, mas a espada, como diz Mateus, ou a paz e a divisão, como nos diz Lucas, é que, na verdade, a doutrina dele iria se implantar na Terra, mas que isso teria um preço a pagar.
um preço da incompreensão, um preço da falta da capacidade do ser humano de se relacionar e de compreender e respeitar um ao outro. Um dos exemplos desse de quando fala aqui no Evangelho de Lucas, que numa casa onde houver 5 pessoas, vai ter 3 contra 2 ou 2 contra 3. Depois do processo de conversão de Saulo, que ele virou Paulo, o que aconteceu lá na estrada de Damasco, ele passa 3 anos no deserto. E depois de 3 anos, esses 3 anos foi um período para ele poder amadurecer ideias de como que ele iria proceder para que pudesse ele ser, da mesma forma que ele era um defensor ferrenho da lei mosaica, ele passaria a ser um defensor ferrenho da Boa Nova. E aí ele começou a estudar muito, começou a refletir, até o momento que ele resolve voltar para Jerusalém. E quando ele resolve voltar para Jerusalém, em um dos momentos dele, já passando fome, necessidade, ele se lembra do pai e vai ao encontro do pai. Quando ele chega na casa do pai, o pai o reconhece, o abraça, e naquela oportunidade existia em Jerusalém um pensamento de que Paulo tinha ficado perturbado, que Paulo tinha ficado alucinado com esse negócio de ver Jesus na estrada de Damasco. Enfim, tinha histórias N a respeito disso. E o pai de Saulo era um fariseu também, era um homem muito aferrado à lei mosaica. Quando ele vê Saulo, ele assim, ainda bem que você se recobrou da sua lucidez. Ainda bem que você está de retorno à sua casa. Eu espero que com o tempo, tudo isso que estão falando aí ao seu respeito tenha passado. E Saulo, na verdade, não nega ao pai que ele se tornara cristão. Revela ao pai a visão que ele tinha tido na estrada de Damasco, que tudo aquilo que falavam a respeito dele realmente era verdade, e de que ele não teria se afastado da lei mosaica, mas que ele não poderia deixar de reconhecer que a lei cristã, a lei de Jesus, era uma lei mais adequada àquele momento. O que o pai faz com Saulo? Põe ele para fora de casa, não o aceita. Então, quando Jesus nos fala desse não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar pai de filho, filho de pai, era isso que ele queria dizer, que haveria momentos em que, para que a doutrina dele pudesse ser implantada, alguma coisa iria acontecer e que as pessoas estivessem preparadas para aquele momento, especialmente os apóstolos. E aí é importante que a gente entenda todo o contexto que Jesus quis dizer isso. E aí, se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, não apenas esse versículo, mas todo o capítulo, ou seja, o contexto de toda a situação, é possível a gente compreender melhor essa fala de Jesus. Porque, na verdade, o que Jesus estava fazendo? Ele chamou os 12 discípulos dele e estava orientando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, de que forma que eles iriam sair em caravana para poder fazer com que a Boa Nova se implantasse.
E aí ele diz para os apóstolos: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus estava orientando aos seus discípulos que eles iriam sair em caravana para fazer com que a boa nova pudesse ser implementada na terra, mas ao mesmo tempo ele alertava para os perigos que iriam acontecer e que aconteceram. Basta ler essa obra de Paulo Estevão, entre outras que existem na doutrina espírita, que nós vamos compreender perfeitamente como é que houve perseguição. Estevão, por exemplo, foi apedrejado por conta de não querer negar o Cristo. Ainda nesse capítulo é que Mateus nos fala que se não vinha trazer a paz, mas a espada. Então, o que ele quis mostrar aos seus apóstolos é que eles precisariam ter muita perseverança, muita confiança, muita fé, para que a doutrina de Jesus pudesse ser implantada. E que acontecesse o que acontecesse, que eles deveriam se manter fiéis. E aí tem um pedacinho aqui que ele fala: não tenha receio da palavra, porque eles podem aniquilar o corpo, mas jamais aniquilarão o espírito. Então, o que Jesus estava fazendo nesse momento era justamente alertar os seus discípulos sobre essas situações. E algumas coisas aconteceram ao longo do tempo, e poderíamos dizer que acontece até hoje, de uma forma diferente. A diferença de hoje em relação ao início da era cristã é que a violência não é mais física, é uma violência das palavras. O Espiritismo, por exemplo, quando chegou no meados do século XIX, ele não implantou assim, não foi de graça. Houve muitas perseguições, houve alguns chamando de bruxaria, alguns chamando que seria a obra do diabo. Haja visto, por exemplo, a queima na fogueira lá de Barcelona, dos Livros dos Espíritos, que foi, na verdade, uma grande publicidade para a doutrina espírita. Mas certo é que as coisas modificaram muito ao longo do tempo. E quantas guerras aconteceram em nome do Cristo? As cruzadas, por exemplo, que durou quase 200 anos, e aí o que a gente percebe é que houve uma mudança, que os cristãos que foram no início perseguidos, depois viraram os perseguidores. Então, o que Jesus queria alertar era justamente isso, que ele sabia que tudo isso que estava desenhado na Terra iria acontecer, que a doutrina dele iria ser implantada, mas que nada disso viria de graça. E que essas novas seitas, essas novas religiões que iriam ser, entre aspas, criadas, cada uma iria querer se prevalecer da verdade. E se cada uma quisesse prevalecer pela verdade, haveria desrespeito, haveria
dificuldade de relacionamento. E o que a gente vê hoje? Passados mais de 2000 anos da fala de Jesus. Então, o que ele veio alertar aos discípulos e deixar grafado no Evangelho para nos alertar é o seguinte: nós, por exemplo, que estamos dentro do movimento espírita, precisamos entender de uma vez por todas que a proposta de Jesus é uma só: a implantação de uma religião, a religião do amor. A religião do amor, a religião da caridade, ela pode estar dentro da casa espírita, dentro do templo evangélico, dentro da igreja católica, do centro de Umbanda, enfim, aonde houver qualquer coisa relacionada ao bem. Então, quando houver alguma crítica, alguma desavença, espírita que tiver consciência do seu papel, ele jamais entrará em contenda, ele jamais deverá entrar em discussão, porque a doutrina espírita, como uma proposta de resgatar o cristianismo primitivo, o que ela vem pedir a todos nós é que nós sejamos fiéis aos ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos do Cristo, assim, o que exige do cristão é que ele precisa sim se manifestar, ele precisa se expressar. Ah, qual é a sua religião? Sou espírita. Por que você é espírita? Cada um vai dar a sua resposta. Quando me fazem essa pergunta, por que você é espírita? A minha resposta é uma só. Porque foi na doutrina espírita que eu aprendi a compreender a justiça de Deus, através da reencarnação. Qualquer outra religião que tivesse reencarnação, para mim, talvez até servisse. É lógico, é evidente que não é só isso, mas esse é o motivo principal. E cada um deve ter o seu motivo. Seja qual for o seu motivo, você precisa ser fiel a esse motivo e discutir dentro do respeito, da ordem, para que as pessoas possam entender de que a doutrina espírita ela não vem no intuito de abafar nenhuma outra, ela não vem com nenhum proselitismo, ela não vem com o propósito de ter casa cheia, embora em alguns momentos, muitas vezes, nós verifiquemos dentro do próprio movimento espírita alguns movimentos dissoantes, alguns movimentos discordantes em relação ao que a própria doutrina propõe, mas as falhas que porventura venham a acontecer e acontecem, elas não são falhas da doutrina, elas são falhas do ser humano, elas são falhas do homem, que em função da vaidade, que em função do egoísmo, em função do orgulho, eles acabam muitas vezes, a minha casa espírita é melhor do que a outra. Melhor por quê? Doutrina espírita é ela aqui, lá, no outro, qualquer lugar que você for, a doutrina é a mesma. Então não há por que a minha casa ser melhor do que a outra. Você pode sim, eu me sinto melhor aqui porque eu já estou ambientado, já me relaciono bem com as pessoas, conheço todo mundo. Isso é importante na vida humana. Mas, evidentemente, que nós precisamos sim nos posicionarmos. Diz ainda Kardec aqui, quando Jesus declara, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era esse, foi o que eu acabei de falar aqui. Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas,
tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, o que ele nos alerta é que nós precisamos ter sempre confiança no futuro. Se hoje existe guerra, amanhã existirá a paz. Se hoje existe ódio, amanhã existirá o amor. E nós estamos caminhando a passos largos para esse mundo de regeneração, para esse mundo onde a fraternidade, a misericórdia, a caridade será a pedra angular das nossas existências. E conforme diz aqui Kardec, todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho, com o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, o quase levado às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho, eles suscitam em trevas e perseguições. Perseguições sanguinolentas passaram. São todas de origem moral. As que terá de sofrer o próximo, lhes está o termo. Então, o que Kardec nos alerta, e que eu, de certa forma, já disse aqui, é que as guerras sanguinolentas, as guerras onde havia morte, elas estão ultrapassadas. Entretanto, hoje existe outro tipo de guerra. A guerra das palavras, a guerra da comunicação, a guerra das fake news. Assim. Então, é um outro tipo de guerra que muitas vezes causa tanto estrago quanto as guerras sanguinolentas. Então, o que nós precisamos ter sempre em mente é que nós, quanto espíritas, temos no mundo atual um papel importante na sociedade de uma forma geral. O grande combate que o Espiritismo precisa travar é o combate com o materialismo. Evidentemente que nós, quanto espíritas encarnados, ainda temos as imperfeições, ainda temos as questões materiais muito fortes dentro da nossa existência. É muito natural que a gente queira o conforto, que a gente queira uma remuneração melhor, que a gente queira um emprego melhor. Isso tudo é natural. O que nós precisamos procurar evitar e procurar de alguma forma conter são os abusos que a gente observa dentro da sociedade atual. Queira ou não, o fato de você dizer que você é espírita faz de você uma referência dentro da sua família, dentro da sociedade na qual você está inserido. Se você tem o desejo de fazer com que a doutrina espírita, através dos seus conceitos e dos seus ensinamentos balizares, possa se implementar na Terra o mais rapidamente possível,
devemos ser nós os primeiros a procurarmos praticar tudo aquilo que a doutrina espírita nos propõe. A questão do perdão, a questão da caridade, a questão de combater o materialismo, a questão do equilíbrio entre as diversas áreas da vida. O que adianta, por exemplo, eu me desenvolver muito no lado profissional e muitas vezes o lado familiar fica para segundo plano? O que adianta eu me desenvolver muito no lado familiar, mas o lado profissional fica para segundo plano? Então a gente precisa ter um equilíbrio entre os diversos setores da vida, seja ele profissional, seja ele dentro da sociedade em que nós vivemos. Nós não alcançaremos um nível de felicidade enquanto nós percebermos tanta injustiça social dentro do nosso país, dentro da nossa cidade, dentro da nossa rua, do nosso bairro. Então é necessário que, de alguma forma, a gente faça o nosso quinhãozinho, a nossa parte, seja ela qual for. Ajudando, por exemplo, na campanha do quilo dentro da casa espírita, ajudando nos trabalhos de evangelização, ajudando de alguma forma nas atividades que são desenvolvidas dentro da casa espírita. Então nós precisamos tratar disso, nós precisamos também estar atento a uma área importante da vida, que é a área do lazer, e que muitas vezes o indivíduo trabalha, ganha, mas acaba se esquecendo que precisa em alguns momentos se distrair. E ele acha, muitas vezes o indivíduo acha que ele não tem esse direito. Isso é importante na nossa caminhada. Só para mostrar que nós precisamos nos manter o mais equilibrado possível dentro das diversas áreas. E falo isso por causa de quê? Porque, na verdade, conforme eu disse, nós somos, de alguma forma, vitrine. E se nós nos mantivermos arraigados aquelas questões anteriores do materialismo, da busca excessiva do ter, e não buscarmos esse equilíbrio, nós estamos desempenhando um papel contrário àquilo que a doutrina espírita nos pede. Então, para terminar, o que nós podemos com certeza afirmar a todos é que, conforme diz aqui Kardec, essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então, que nós tenhamos consciência de que a boa nova, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles vieram para ficar e vão ficar. Nós, espíritos, homens, mulheres, crianças, podemos ajudar a adiantar ou ajudar a atrasar. Ajudar a adiantar fazendo a nossa parte. Ajudar a atrasar nos encolhendo e deixando o mundo seguir o caminho natural que hoje a gente vê por aí. Todo mal que a gente vê implantado ao nosso redor, ele não provém de Deus, muito menos de Jesus, tampouco dos espíritos superiores. Conforme nós sabemos, através da lei de causa e efeito, fomos nós mesmos quem provocamos tudo isso.
Hoje nós estamos aqui buscando defender a lei do Cristo, buscando defender o Espiritismo. Quem sabe, lá no tempo de Jesus, nós fomos daqueles que gritaram entre Jesus e Barrabás, que nós gritamos Barrabás. Pode ser que sim, pode ser que não, nós não sabemos. Certo é que hoje nós temos o direito e o dever de fazermos pelo Espiritismo, pela doutrina espírita, pelo movimento cristão, todo empenho, todo esforço para que ele possa se implementar o mais rapidamente possível. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que nós possamos compreender perfeitamente as suas lições.